Quando a fé começa a não fazer mais sentido, quase sempre não é com um grito, é com um sussurro, um deslocamento interno difícil de nomear. Você continua dizendo as mesmas palavras, fazendo os mesmos gestos, repetindo as mesmas orações, mas algo dentro de você já não responde do mesmo jeito. Não é revolta, não é negação. É um tipo de estranhamento silencioso, como se a alma tivesse mudado de lugar e a linguagem antiga já não alcançasse mais. Talvez a maior crença que começa a se romper nesse momento seja a ideia de que fé deveria ser sinônimo de certeza, de que crer é não duvidar, de que espiritualidade verdadeira é aquela que não treme, não questiona, não hesita. Você aprendeu que a fé é um chão firme, uma rocha, um porto seguro, e então se vê caminhando sobre algo que parece areia, instável, móvel, vivo demais para ser controlado. E isso assusta, porque ninguém te ensinou a lidar com uma fé que não oferece garantias. Ninguém te disse que poderia existir uma espiritualidade que não resolve, mas aprofunda, que não consola, mas expande, que não fecha, mas abre. No começo você tenta ignorar, atribui o incômodo ao cansaço, à fase, ao mundo moderno. Pensa que talvez esteja fraco, disperso, distante. Então intensifica, lê mais, ora mais, se esforça mais. Mas quanto mais repete, mais sente o vazio. As palavras continuam bonitas, organizadas, coerentes, só não tocam mais onde tocavam antes. O corpo percebe antes da mente, uma sensação de repetição vazia, um peso leve no peito, um bocejo espiritual. Você está presente, mas não inteiro. Está lá, mas algo em você observa de fora, como se estivesse assistindo à própria fé, em vez de vivê-la. E isso não é dramaticamente trágico, é silenciosamente desconfortável. Um tipo de desalinho que não dá para explicar sem parecer ingrato. Porque, em teoria, tudo está certo. Você tem respostas, tem estrutura, tem linguagem, mas não tem descanso. A alma não descansa mais onde descansava. E então começa a culpa. Talvez seja esse o sentimento mais profundo desse processo. A sensação de estar falhando espiritualmente, de estar sendo infiel, de estar decepcionando algo maior. Você se pergunta se está sendo orgulhoso, se está se desviando, se está flertando com algo perigoso, se está traindo a própria história. O medo não é apenas de perder a fé, é de perder pertencimento, de ser mal interpretado, de ser visto como fraco, confuso, frio. O medo de se afastar do sagrado, de decepcionar Deus ou a imagem que você aprendeu a chamar de Deus. E assim a crise vira segredo. Você não fala, não compartilha, não nomeia, porque parece errado sentir o que está sentindo. Parece proibido questionar aquilo que um dia te salvou. Mas o que ninguém te disse é que a culpa espiritual também pode ser uma forma de controle, um mecanismo interno que impede o crescimento, um freio invisível que te mantém num lugar conhecido mesmo quando já não é verdadeiro. Você continua, então, cumpre, representa. Talvez seja apenas maturidade emocional e espiritual acontecendo sem espetáculo. Você não está sendo punido, não está sendo testado, não está sendo abandonado. Talvez esteja apenas sendo convidado a existir sem muletas simbólicas por um tempo. E isso exige coragem, porque continuar buscando sem garantias é um ato profundamente espiritual. Criar sentido em vez de apenas receber, construir em vez de repetir, escutar em vez de afirmar. A travessia consciente não tem roteiro, não tem modelo, não tem comparação. Cada pessoa atravessa de um jeito, no seu tempo, com seus medos, com suas perguntas. Você pode continuar acreditando, ou pode parar. Pode reconstruir, ou pode apenas silenciar por um período. Nada disso te define como melhor ou pior espiritualmente. Apenas te define como alguém vivo. O que importa não é chegar a uma nova resposta, é não se trair para manter uma antiga. Este canal não existe para te devolver certezas, existe para te lembrar que a fé também pode ser processo, que espiritualidade não é um produto pronto, mas uma relação em constante transformação. Aqui não há promessa de salvação, há convite à honestidade.
Não há respostas definitivas, há espaço para perguntas reais. E talvez, no fundo, seja isso que esteja nascendo em você agora. Não a perda da fé, mas o fim da fé automática, a morte da fé herdada, a dissolução da fé que não te pertence mais. O que vem depois não é claro, e talvez nunca seja, mas também não precisa ser. Porque espiritualidade que não suporta perguntas provavelmente não suporta pessoas inteiras. Questionar também é um ato espiritual. Mas por dentro, algo já começou a morrer. Não o sagrado, mas a forma antiga de se relacionar com ele. É aqui que a crise costuma ser mal compreendida, porque se você olha apenas pela superfície, parece perda, parece queda, parece afastamento. Mas se você olha mais fundo, talvez seja maturação. Nietzsche escreveu que Deus está morto, frase usada tantas vezes como bandeira de negação, como ataque, como provocação vazia. Mas, lida com cuidado, ela pode significar outra coisa, não a morte do sagrado, mas a morte de um Deus infantil, moralizador, controlador. Um Deus que existe para dar respostas prontas, punir desvios e garantir segurança emocional. Talvez o que esteja morrendo em você não seja Deus, mas a ideia de Deus que já não cabe mais na sua consciência atual. E isso dói, porque crescer espiritualmente também é perder imagens, perder símbolos que um dia foram casa, perder linguagens que um dia foram abrigo. É como trocar de pele por dentro. A alma se expande, mas o mundo interno ainda está moldado para a versão antiga. Nietzsche não dizia que não existe sentido. Ele dizia que não podemos mais terceirizar o sentido, que não podemos mais viver apenas de valores herdados, que a maturidade exige criação, responsabilidade, escolha consciente. E isso é assustador, porque uma fé adulta não promete proteção. Ela exige presença, não oferece certezas, ela exige escuta, não entrega mapas prontos, ela exige coragem para caminhar sem saber exatamente para onde. Nesse ponto, muita gente desiste, volta para o conhecido, prefere a segurança da resposta ao risco da pergunta, porque perguntar dói mais do que repetir, questionar cansa mais do que obedecer, mas também liberta mais. A fé madura não é confortável, ela é digna. Ela te coloca no centro da própria experiência espiritual, não como dono da verdade, mas como responsável por ela. Você não pode mais viver apenas porque te disseram. Você precisa sentir, escolher, sustentar. E então vem a noite da alma. Um período estranho, onde você já não consegue acreditar como antes, mas ainda não sabe no que acredita agora. Um vazio que não é ausência total, mas transição. Um silêncio interno que parece abandono, mas talvez seja espaço. Você tenta rezar e não encontra palavras. Tenta sentir e encontra apenas presença. Um tipo de neutralidade emocional. Nem euforia, nem desespero. Apenas estar. E isso também assusta, porque fomos ensinados a buscar experiências intensas, respostas claras, sinais evidentes. Mas a espiritualidade profunda muitas vezes se manifesta como simplicidade extrema, como quietude, como nada acontecendo. E é difícil confiar no nada. A mente quer interpretar, a alma quer atravessar. Não é um sofrimento romântico, não é bonito, não é inspirador. É apenas humano, um intervalo entre versões de si mesmo. Um lugar onde o antigo já não sustenta e o novo ainda não tem forma. Muitos chamam isso de vazio, outros de deserto, outros de crise.